O Senhor é bom em todo tempo, né, meus amados? Fala mais uma vez com essa pessoa que está do seu lado. Cumprimenta ela mais uma vez. E diga para ela assim: hoje será um dia especial. Você que está nos assistindo, eu quero declarar que hoje vai ser um dia especial para você. Onde você vai romper em várias áreas da sua vida. Onde você vai ver os milagres da salvação por completo sobre você e sobre a sua família. Mas nesse momento agora eu gostaria que você fechasse seus olhos e deixasse que o Senhor pudesse te conduzir nesse momento. Pai, nós queremos engrandecer ao Teu nome, declarar que o Senhor é digno, declarar que o Senhor é a pessoa mais especial desse lugar. Como nós amamos o Senhor, como nós amamos a Ti, Senhor. Eu quero declarar que venha paz e tranquilidade sobre cada pessoa que está aqui agora. Que cada um dos meus irmãos possa receber todos os milagres que o Senhor tem para cada um deles. Nós queremos construir, Senhor, a nossa vida em Ti. Nós queremos construir, Senhor, os nossos alicerces em Ti. Nós queremos construir as nossas bases em Ti, Senhor. Então tudo que nos afasta, tudo que nos impede de se achegar a Ti, saia. Que a gente possa ver o liberar, o mover, a graça, o sobrenatural de Deus acontecendo sobre nós aqui nesse lugar hoje. É o que nós queremos. É o que nós queremos. Você pode declarar isso: eu vou construir. Eu vou construir minha vida. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar. Aleluia. Somente em Ti. Não vou ser abalado. Aleluia. Aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia. Meus amados, nós estamos em uma série que se chama Milagres da Salvação. E quantas coisas preciosas nós já aprendemos. Quantas coisas preciosas nós estamos aprendendo. E nessa série de mensagens nós temos aprendido que não é apenas um bilhete para você se achegar até o céu. Mas nós temos aprendido que existe mais de 300 milagres quando nós de fato somos salvos. Mais de 300 milagres acontecem na nossa vida. E a vontade de Deus é que você possa alcançar a plenitude completa em todas as áreas da sua vida. Que você possa ter acesso, que você possa receber a plenitude completa, a plenitude de Deus sobre a sua vida. Na semana passada, o pastor Gilson ministrou uma palavra tão forte aos nossos corações. E um dos textos que ele ministrou na palavra dele, que está lá em Efésios capítulo 5, verso 1 e 2, eu quero ler junto com você. Fala assim, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Em aroma suave. Foi assim que Cristo se deu, foi assim que Cristo se doou por cada um de nós. E o que Cristo fez trouxe muitas outras coisas nas nossas vidas. E hoje eu quero falar com você sobre a justificação. Repita isso comigo: a justificação. E sabe de uma coisa, amados? Nós somos justificados pela fé. Nós somos justificados pela fé. A Bíblia fala que a fé, a gente não consegue ver, mas é um firme fundamento daquilo que você espera. A fé é um firme fundamento daquilo que você crê, daquilo que você acredita. E a Bíblia está nos falando que nós somos justificados pela fé. Então, pela fé você já recebeu toda a justiça que vem da parte de Deus. Olha o que a Bíblia fala lá no livro de Romanos,
capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E você sabia que nós somos justificados pelo que Cristo fez? Nós somos justificados por aquilo que o nosso Jesus fez por nós naquela cruz. Ele se deu, ele se doou, ele se entregou. E olha o que a Bíblia fala em Romanos, capítulo 5 agora, mas no verso 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, salvos do juízo, salvos de toda a condenação. Muito mais agora, por causa do sangue de Jesus, nós somos justificados. Irmãos, quando nós nos apropriamos dessa mensagem, entendendo sobre a justiça, você começa a andar em fé, em alegria, em plenitude. Você vai ver outras áreas se rompendo na sua vida. Várias outras áreas vão acontecer, vão se romper em você. Porque a justificação, irmãos, ela significa, ou seja, ela é declarado justo diante de Deus. É aquela pessoa que é declarada justa diante de Deus. Isso é o que é a justificação de Deus sobre a nossa vida. O Senhor já nos fez justo. E você sabia que a Bíblia fala que todos nós pecamos e estávamos destituídos da glória de Deus? É o que fala lá em Romanos, capítulo 3, 23. Mas eu quero ler com você tanto Romanos 3, 23, como o 3, 24. Porque ele diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós estávamos separados da glória de Deus. Nós estávamos afastados da glória de Deus. Mas o que ele continua falando? Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Uau! Sendo justificados agora. Você pagou muito por isso, amados? Foi de graça. Diga assim, foi de graça. Tudo que é de graça, você gosta, sim ou não? Quando você chega no supermercado e você vê lá aquela promoção, leve 3 e pague 2. Você diz assim, eu nem estava precisando desse sabão, mas como eu ganho o terceiro, eu tenho que levar. Eu tenho que levar esse sabão. Só que aqui você não tem que levar nada. Você não tem que levar 2 produtos, 3 produtos para você ganhar algo de graça. Ao contrário, a Bíblia está falando aqui, meus amados, que nós fomos justificados gratuitamente. Você foi justificado de graça, no 0800 por Deus. Nós somos justificados. E sabe, amados, isso significa que embora os nossos pecados fossem trazer punição, os nossos pecados fossem nos trazer condenação, agora não mais agora, não mais, porque Deus ofereceu a salvação através daquilo que Jesus fez por nós. Nós estávamos condenados, mas agora Deus entregou a Jesus para que nós tivéssemos a redenção diante dele. Olha outro versículo que fala lá em Gálatas, capítulo 2, verso 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Fale assim, não pelas obras, mas pela fé em Jesus. Não pelas suas obras. Não, eu vou ser justificado. Sabe como, pastor? É porque eu vou exercer muita caridade. Eu vou ser justificado porque eu vou dar muitas esmolas. Eu vou ser justificado porque eu vou ser uma pessoa bondosa com os meus pais. Não só por isso, amados. Não pelas obras. Mas por causa de quê? Mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo
e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Fale assim, ó, pelas obras nenhuma carne será justificada. Mas pelaquilo que Cristo fez por nós, nós somos justificados. Não só isso, pelaquilo que Cristo fez por você, você agora se tornou a justiça de Deus. Pelaquilo que Cristo fez por nós naquela cruz, você recebeu de graça, gratuitamente, a justiça de Deus. Então, coloque a mão no seu peito, aonde você está, e diga assim: eu sou a justiça de Deus. Eu sou a justiça de Deus. Você é, meu amado, a justiça de Deus. Você é a justiça de Deus e você vai vencer. Amém? Sabe, amados, muitos cristãos às vezes estão sofrendo pelo um complexo terrível de inferioridade. Muitos seguidores de Jesus estão sofrendo pelo um complexo terrível, se condenando, se sentindo culpado toda hora, em todo momento. Sabe por quê? Porque não entenderam de fato sobre esses pilares da justificação sobre a vida deles. Mas nós estamos aprendendo hoje que quando nós somos justificados, nós vamos romper em vitória. Nós vamos ver esse milagre acontecendo sobre as nossas vidas. Porque você já é justiça de Deus. Às vezes as pessoas ficam dizendo assim: pastor, eu quero me tornar mais justo. Eu quero me tornar mais justo. Eu quero me tornar mais justo. Deixa eu falar uma coisa com você, meu amado. Não tem como você ser mais justo do que você é. Aí você diga: nossa, pastor, como assim? É bem simples, amado. A Bíblia fala que o santo continue a se santificar. Mas a Bíblia está dizendo que você é a justiça de Deus. Ou seja, você é a própria justiça de Deus já. Você já tem toda a justiça para exercer, para andar. Você já tem. Isso é por causa de você, porque você é bom? Por causa dos seus méritos? De maneira alguma. Isso é por causa daquilo que Jesus fez, da grande troca que aconteceu na cruz. Por causa do amor de Jesus por cada um de nós. Não é pelos nossos méritos. Não é porque somos bons demais. Nada disso. Agora olha o que a Bíblia fala lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, a Bíblia fala que Jesus veio e Ele era santo. Santo, santo. A Bíblia fala que Ele tem um nome que está acima de todo nome, que todo joelho há de se dobrar, toda língua há de confessar que Jesus é o Senhor e Salvador. Jesus era santo, santo, santo. Mas sabe o que aconteceu? Ele veio, morreu naquela cruz, para que eu e você nos tornássemos justiça de Deus agora. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre si toda a condenação, toda a culpa, todo o escrito, todas as coisas. Um dia Jesus estava conversando com um homem lá em João capítulo 3. E ele estava falando assim: olha, você precisa nascer de novo. Nicodemos chegou e disse assim: eu sendo velho preciso nascer de novo? Como pode? Como eu vou conseguir voltar para a barriga da minha mãe? Jesus estava falando com ele. Jesus estava ensinando para ele. E eu quero te falar algo. Nós precisamos nascer de novo, mas nascer do Espírito. A palavra fala que quando Jesus morreu naquela cruz, Ele levou essa natureza pecaminosa. Ele levou essa natureza do pecado. E não está mais em você, meu amado. Não habita mais em você. Aí talvez você chegue e diz assim: ah, pastor, mas de vez em quando eu peco. E eu ainda tenho essa natureza pecaminosa. Não, meu amado, você não tem mais essa natureza pecaminosa. Pastor, de vez em quando eu peco. Deixa eu falar uma coisa com você, meu lindo. De vez em quando eu lavo meu carro.
mas não significa que eu sou um lava-jato. Da mesma forma é você. Você não é um pecador. Você é um santo lutando contra o pecado dia a dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Porque Jesus já levou essa natureza de pecado. Jesus já levou essa natureza que antes trazia condenação sobre você. Ele levou sobre si todos os pecados, para que eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. Declare mais uma vez: eu sou justiça de Deus. Eu sou justiça de Deus. Sabe o que isso significa? Que você se tornou perfeito em Deus. Perfeito em Deus. Perfeito em todas as coisas. Agora você diz assim: como eu faço? Irmãos, isso é um presente, é um dom, é de graça. Deus já te deu isso. Olha o que a Bíblia fala em Romanos capítulo 5, verso 18. Assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Pela justificação que dá vida. Assim como pela ofensa de um homem. Quem é esse homem? O homem lá atrás que pecou, que caiu lá no Éden, que desobedeceu a Deus. Só que ele está falando assim: assim como um homem veio a condenação, veio o juízo sobre todos os homens, assim também, por um só ato de justiça, veio a justificação, veio a justiça, veio a graça, aquilo que dá vida para cada um de nós. Ah, meus amados, Deus é um Deus de justiça, e Ele é perfeito em todas as coisas, e você já é perfeito quando você está nele. Você já é uma pessoa perfeita quando está nele. Você tem se tornado dia após dia mais santo, mais puro. Dia após dia você está andando em vitória. É por causa daquilo que você faz? Fale assim, ó: é dom de Deus. É o dom de Deus. É de graça. E eu tenho acesso a todas essas coisas. Todas essas coisas. Agora, como eu faço para receber esse presente? Como eu faço para ter esse presente que vem de Deus? Vamos ler Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. Fala assim, ó: pois eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro no judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Mas vamos analisar um pouco esse texto, amados. Olha o que fala o 16. Pois eu não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação. Porque é o poder de Deus para a salvação. Irmãos, qual é essa salvação? É a salvação que inclui todas as coisas, que quer te fazer ser próspero, que quer que você tenha uma vida plena, que quer que você tenha uma vida de proteção, de segurança. Essa salvação é aquilo que te torna seguro em todas as áreas. Mas ele continua falando: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. O evangelho que é o poder de Deus para as nossas vidas. O evangelho que é o poder de Deus que está dia a dia transformando, te fazendo uma pessoa melhor, te fazendo uma pessoa que está andando em santidade. Você sabe que a santidade você vai progredindo nela. O Senhor já te tornou santo, e você dia a dia está se tornando mais santo. Mas a salvação que o Senhor tem para você já te completa em tudo. Já te completa em tudo. Sabe o que significa justificado, amados? É você se tornar justo. É você se tornar justo. É você já ser uma pessoa justa. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga assim:
Você está falando com a pessoa mais justa que tem. Diga assim, prazer, meu nome, aí você fala o seu nome e no final você diz justo. Prazer, meu nome é Naermerson Justo. É isso que você é, meu amado. Você é a justiça de Deus. Agora, a justiça de Deus, amados, nós temos aprendido várias coisas sobre os milagres da salvação. Algumas pessoas chegaram para mim e disseram assim, pastor, será que nessa série a gente vai conseguir falar dos 300 milagres? Irmão, se nós fôssemos falar dos 300 milagres, talvez nós teríamos que ficar aqui o ano inteiro só falando dos milagres da salvação. São muitos milagres. Mas hoje eu quero falar com você sobre 4 pilares. 4 pilares. E são os 4 pilares da justificação. Nós já aprendemos isso outra vez. Pastor Gilson, pastor Eibe também já tem nos ensinado muito. Mas eu quero refrisar novamente sobre os 4 pilares da justificação. E o primeiro pilar da justificação fala assim, ó, os meus pecados foram perdoados. Os meus pecados foram perdoados. A palavra do Senhor fala lá no livro de 1 João, capítulo 1, verso 9, fala assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ele é fiel o quê, amado? E justo. Ele é fiel e justo. Algumas pessoas até perguntam assim, pastor, eu já confessei meu pecado, eu já estou andando em justiça, mas sabe, pastor, eu pisei na bola. Sabe, pastor, eu pequei. Irmãos, olha o que a Bíblia está falando. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. O nosso Deus é um Deus justo. O nosso Deus é um Deus justo. Ele nos ensinou que nós deveríamos perdoar 70 vezes 7, não foi isso? Você acha que Ele não vai perdoar você? Se Ele diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7 todo dia, quanto mais o nosso Deus nos perdoa todos os dias. E outra coisa, meu amado, o seu pecado não precisa ir novamente para a cruz, porque ele já foi uma vez. Os nossos pecados já foram para a cruz. Então eles não precisam ser castigados 2 vezes. Não, ele já foi castigado. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas pisaduras, sobre as suas chagas, nós fomos sarados. Nós fomos curados, nós somos transformados. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus justo. E sabe, amados, o Senhor é aquele que perdoa e esquece. Ele esquece. Às vezes a gente fica até se perguntando, será que Deus esquece mesmo? Será que Deus esquece mesmo? Porque às vezes, não sei se isso já aconteceu com você. Você acabou tendo um atrito com alguém, vamos supor que eu tive um atrito com o irmão aqui do teclado, o Hildo. Ele errou a nota, eu disse, poxa vida, Hildo. Errou a nota, Hildo. E ele errou a nota. Passou um ano depois, ele chegou para mim naquele mesmo dia, pastor, por favor, me perdoe e tal. Eu disse, tudo bem, meu amado, te perdoo, só não quero que você toque mais comigo. Um ano depois passou, lá e veio o Hildo novamente tocar. Pastor, vou aqui tocar junto com você. Eu disse, não, lembra que naquele dia, lá um ano atrás, você errou a nota. Às vezes isso acontece, a gente quer trazer à memória aquilo que aconteceu. Mas deixa eu te falar uma coisa, com o nosso Deus não é assim. Com o nosso Deus não é assim, porque Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Os nossos pecados são perdoados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Olha o que a Bíblia fala lá em Salmos 51, 9. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Uau! Ele é que apaga todas as minhas iniquidades. Ele que apaga todos os meus pecados. Então qual é o primeiro pilar, amados?
os meus pecados foram perdoados. Segundo pilar da justificação, os meus pecados foram esquecidos. Ele esqueceu os seus pecados. Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 8, verso 12. Fala assim, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Fale assim, jamais. Diga mais uma vez, jamais eu me lembrarei. É o que Deus está falando, olha, das suas iniquidades, jamais eu me lembrarei. Jamais eu me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades, daquilo que você fez. Jamais. Tem uma história que eu gosto muito, que é a do irmão do pastor William. Gosto muito dessa história, porque ele conta que o irmão dele tinha passado um período bem distante de Deus, usando droga, farreando muito, mas ele voltou para o Senhor. E quando ele voltou, ele conheceu uma moça. Eles começaram ali a se conhecer. Mas um belo dia, eles caíram. Caíram os dois, eles estavam se preparando para noivar e tal, casar. Caíram. E eles ficaram tão maus, pediram perdão, oraram. Mas ele estava tão chateado. Ele estava dizendo assim, sabe Deus, eu acho que eu vou largar tudo, eu acho que eu vou chutar o balde mesmo, vou voltar para o mundo novamente. Estava caminhando tão bem. Mas no outro dia, ele estava indo para uma reunião de oração. E ele falou com Deus, ele disse assim, Senhor, eu preciso mudar a minha vida. Então, se o Senhor de fato existe, fala comigo hoje. Nem que seja preciso expor o meu pecado, mas eu preciso, Senhor, fala comigo. E ele foi para aquela reunião de oração. Chegou lá naquela reunião de oração, começou um momento, de repente chegou um homem para ele e disse assim, Deus mandou te dizer algo sobre o que aconteceu ontem. Aí ele ficou assustado, se tremendo. Ele disse, Deus existe mesmo, mas agora todo mundo vai saber meu pecado. Todo mundo vai saber o meu pecado. E aí aquele homem falou com ele assim, eu preciso te contar uma história antes de continuar a falar com você. E ele disse assim, olha, há muitos anos atrás, tinha um pastor que sempre estava na igreja dele e chegava uma senhorinha, bem simples, bem humilde. E ela dizia assim, pastor, Jesus foi me visitar hoje. Jesus falou comigo, sentou comigo, foi tão gostoso. E culto após culto acontecia isso. Aquele pastor já duvidando daquilo que aquela senhora estava falando, tipo assim, desconfiado. Assim, poxa vida, todo culto, essa irmã está chegando dizendo que Jesus está indo falar com ela. Jesus não vai me visitar essas coisas todas? Toda vida Jesus está indo lá visitar ela. Mas espera aí que eu vou saber se isso é algo de Deus ou não. E aí aquele pastor chegou para aquela irmã e disse assim, olha irmã, eu tenho algo que eu queria que a senhora perguntasse para Jesus. Pergunte a Jesus o que foi que aconteceu comigo no meu 2º ano de seminário. Porque no 2º ano de seminário daquele pastor, ele tinha cometido um pecado terrível. E aí o que aconteceu? Passou-se um tempo, o pastor voltou, encontrou aquela senhora. E aí quando o pastor viu aquela senhora, a senhora viu o pastor, foi falar, falou com ela. E aí o pastor perguntou, e aí minha irmã, Jesus foi na sua casa? E aquela senhora disse assim, pastor, Jesus foi. E o pastor já ficou com medo. E ele falou, pastor, comigo. E aí aquele pastor já ficou nervoso. E aquela senhora disse para aquele pastor, disse assim, pastor, Jesus falou que não lembra mais. Jesus disse que não lembra mais. Ele não lembra mais daquele dia. E aí aquele homem chegou para o irmão do pastor William e falou, meu amado, Jesus está falando para você que ele não lembra mais das suas iniquidades. Ele não lembra mais. Olha o que a Bíblia fala lá em Isaías capítulo 43, verso 25, fala assim, eu mesmo sou
o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e os teus pecados não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Uau! Como isso é forte. Como isso é poderoso. Mas eu quero ir para o terceiro pilar da justificação. E o terceiro pilar é: os meus pecados são purificados. Olha assim, os meus pecados são purificados. Nós lemos lá 1 João capítulo 1, 9, que fala assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Mas olha a continuação do versículo: e nos purificar de toda a injustiça. E nos purifica de toda a injustiça. E nos purifica de toda a injustiça. É aquele que te purifica de toda a injustiça, meu amado. Olha o que a Bíblia fala lá em João 1 João 1,7, fala assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantenhamos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. De todo pecado. Quero ressaltar isso aqui com você para que fique bem fixado em você. Imagina que aqui tem uma grande lousa branca. E escrito nessa lousa tem vários pecados. E essa lousa representa exatamente quem você é. E a Bíblia, como nós aprendemos aqui, Ele está falando que Ele nos purifica de todo pecado. Então, vamos aplicar como se fossem os 4 pilares da justificação, mas a gente até agora só falou de 3. Mas imagina que essa lousa aqui, a primeira coisa que Ele faz com esses pecados que estão todos expostos, Ele pega um pano branco, bem grande, e Ele coloca sobre essa lousa. Ou seja, quando Ele coloca o pano sobre essa lousa, o que significa? Os meus pecados estão perdoados. Os meus pecados foram perdoados. A segunda coisa, você lembra que tem vários pecados lá escrito? Ele agora esquece aqueles pecados. Por quê? Porque o pano está sobre aquela lousa e ele não lembra mais do que está ali. Mas o terceiro passo, Ele purifica você. Então sabe o que Ele faz? Ele apaga todos aqueles pecados. Ele apaga todos aqueles pecados. Não tem mais pecado sobre você, porque você foi purificado. Você foi purificado. Você está se tornando uma pessoa pura, santa diante de Deus. Irmãos, isso é forte. Sabe por quê, amados? A palavra do Senhor fala que o sangue de Jesus continua te limpando todos os dias. É como um para-brisa de carro. Quando cai um pingo de água, o que o para-brisa faz? Limpou. Caiu de novo. E aí você pega. Então o tempo todo que está acontecendo, você está se tornando uma pessoa limpa. Porque o sangue de Jesus está te lavando todos os dias, 24 horas por dia, 24 horas sem parar, sem cessar. O sangue de Jesus está renovando você, meu amado, está te lavando. Irmãos, o Vênus e o homem passa é feio para o sangue de Jesus. Ele tira toda e qualquer mancha. Ele tira toda e qualquer acusação. Ele purifica você. Não importa. Às vezes a gente fica se achando meio que indigno. Fica se achando as pessoas mais indignas do mundo. Eu não sou digno, eu não sou digno, eu não sou digno. Meu amado, em Jesus você já se tornou uma pessoa digna. Nele você já se tornou uma pessoa digna. Então você imagina só que um pai está chegando em casa com um bolso cheio de chocolate. E aí o filho olha aquele bolso cheio de chocolate. E aí chega todo afastado. Pai, eu sei que eu não sou digno desse chocolate. Eu sei que esse chocolate é para o vizinho. Mas será que eu poderia apenas cheirar ele? Irmãos, quando nós temos a mentalidade de filho e sabendo que nós somos justificados, purificados por Ele, nós pulamos em cima do Pai, pegamos o chocolate, abrimos porque aquilo é nosso. Você já tem um acesso.
Você já se tornou puro diante dele. Qual é o terceiro pilar, amados, que nós falamos? Os meus pecados são purificados. Nós falamos 3 até agora. O primeiro, os meus pecados foram perdoados. O segundo, os meus pecados foram esquecidos. O terceiro, os meus pecados foram purificados. E o terceiro pilar agora é forte. Sabe, o quarto, glória a Deus. Está crescendo, está multiplicando. Quarto pilar. Você recebe a natureza de Deus. Você recebe a natureza de Deus, meu amado. Sua natureza pecaminosa é substituída pela natureza que vem de Deus agora. Porque você tomou posse. Você recebeu a natureza de Deus. A Bíblia, lá no livro de João, capítulo 3, verso 16, eu acho que é um dos textos que mais nós conhecemos na Bíblia, fala assim, ó: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna no Senhor. Olha um texto que fala lá em João 1,12. Fala assim, ó: mas a todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Você já tem o poder de se tornar o quê? Filho. Então diga assim: eu sou filho. Eu sou filha, né? Se você for mulher, você diz: eu sou filha de Deus. Eu sou filho de Deus. A obra de redenção, amado, trouxe você. A obra de redenção nos trouxe para ter esse acesso ao Pai, para ter esses milagres acontecendo sobre as nossas vidas, para saber que não é só um bilhete, não é só um passaporte, mas é uma vida completa em tudo. Já agora, amados, já agora, você já é um santo, você já vive a eternidade agora. As pessoas ficam dizendo assim: eu vou viver a eternidade quando eu chegar no céu. Eu digo: eu já vivo a eternidade. Eu já estou aproveitando o melhor de Deus na minha vida agora. Sabe por quê? Porque os meus pecados foram perdoados, porque os meus pecados foram esquecidos, porque eu me tornei puro diante de Deus. E eu agora, amado, sabe o que acontece? Eu recebi a natureza de Deus. Eu tenho a natureza de Deus. Eu queria que você ficasse de pé onde você está. Nós vamos ler o último texto. Nós vamos ler esse último texto. Você está diferente hoje, viu? Seu rosto está brilhando mais. É porque você entendeu que você é a natureza de Deus. Você já recebeu essa natureza de Deus. Aleluia. Aleluia. Nós vamos ler um texto que fala lá no livro de Tiago. Na verdade, 1 Pedro, verso 2, do 9 ao 10. Mas quando você lê esse texto, eu quero que você leia com muita convicção. Porque ele começa assim, ó: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Mas você vai declarar: eu sou raça eleita. Você vai declarar como você, como pessoa. Você vai colocar essa convicção para dentro de você. E nós vamos, todos nós vamos repetir isso como igreja. Amém? Então no 3 nós vamos ler. 1, 2, 3. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não ereis povo, mas agora
sois povo de Deus, que não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Foi bom o treino. Foi bom o treino. Agora a gente vai com mais convicção. Nós vamos com mais intensidade isso. Trazendo isso de dentro de você. Porque antes nós não éramos povo, mas agora nós nos tornamos povo de Deus. Para fazer as obras do Senhor, para cumprir a vontade do Senhor. Antes, nós estávamos condenados. Mas agora, irmão, agora nós andamos na luz, nós habitamos na luz, nós refletimos a luz de Cristo. Antes nós andávamos em trevas, mas agora nós andamos na luz e nós refletimos isso. Então, mais uma vez, nós vamos colocar isso para fora. Vamos lá, meus amados. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Você já alcançou a misericórdia do Senhor. Você já alcançou essa misericórdia que vem da parte dEle. Então receba essa justiça que vem da parte do Senhor para a sua vida. Começa a declarar: Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço por receber a tua justiça, por ser uma pessoa justa diante de ti, por ter recebido a justiça de Deus na minha vida.